Mínimo múltiplo comum. Este é o assunto da nossa aula. Então, o MMC é o menor dos múltiplos comuns. Vamos considerar aqui os múltiplos de 2 em 2, começando pelo 0, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 e aí por diante. Os múltiplos de 3 também, começando pelo 0, de 3 em 3, 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24 e etc. E os múltiplos de 4 em 4, começando pelo 0, 0, 4, 8, 12, 16, 20, 24 e etc. Observe que, com exceção do 0, o menor múltiplo comum dos 3 conjuntos aí é o 12. 12 é o menor múltiplo comum. Está presente. O 24 também está presente nos 3 conjuntos, porém não é o menor. O menor aí é 12. Então, dessa forma, escrevemos que o MMC, ou seja, o menor dos múltiplos comuns, com exceção de 0, é claro, é igual a 12. Ok? Então, vamos dar uma definição. Definição de mínimo múltiplo comum. Dados 2 ou mais números naturais, diferentes de 0, é claro, denominam-se mínimo múltiplo comum, o chamado MMC, desses números, o menor dos seus múltiplos comuns, diferentes de 0. Está aí a definição. Na próxima aula, vamos ao cálculo do MMC, usando 2 processos. O processo da decomposição em fatores primos e o processo da decomposição simultânea. Então, mínimo múltiplo comum pelo processo da decomposição em fatores primos. Vamos calcular. Então, para isso, nós decompomos os números em fatores primos. Depois nós multiplicamos os fatores primos comuns e não comuns, cada um deles elevado ao seu maior expoente. Aí o produto deles é o menor múltiplo comum. Então vamos ver através de um exemplo aqui, exemplo A. No exemplo A, nós vamos calcular o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum dos números 12, 20 e 24. Ou seja, o menor múltiplo comum entre esses 3 números. Usando o processo da decomposição em fatores primos. Então, vamos pegar o primeiro número aí, que é 12, e vamos fazer a decomposição em fatores primos. Então, esse processo aqui você já conhece. Nós escrevemos o 12, colocamos uma barra à sua direita e vamos dividir o 12 pelo menor número primo, que é 2. 12 dividido por 2, sabemos que é 6. A metade de 12 é 6. 6 ainda continua, dá para dividir ainda por 2, então 6 dividido por 2 é 3. E 3 é número primo, só dá por ele mesmo. 3 dividido por 3 dá 1. Portanto, a decomposição do número 12 fica igual a 2 vezes 2, que nós representamos por 2 ao quadrado, vezes 3. Observe que 2 ao quadrado é 4, e 4 vezes 3 é 12. Tá? É a decomposição em fatores primos do número 12. Agora vamos fazer a decomposição em fatores primos do número 20. 20 dividido por 2, a metade de 20, que é 10. 10 dividido por 2 é 5. E 5 só dá por 5, que dá 1. Agora aqui, 2 vezes 2, 4. Ou 2 ao quadrado. Representa por 2 ao quadrado, vezes o 5. Então, é 4 vezes 5, sabemos que é igual a 20. Agora vamos decompor o 24 em fatores primos. Da mesma maneira, 24 nós vamos dividir por 2, porque ele é par.
A metade de 24 é 12. Vamos dividir o 12 também por 2. A metade de 12 é 6. 6 ainda continua, dá para dividir ainda por 2. 6 dividido por 2 é 3. E 3 é número primo, só dá por ele mesmo. 3 por 3 dá 1. Então, a decomposição em fatores primos do número 24 fica 2 ao cubo. Observe que eu tenho 3 fatores iguais a 2. Então, é 2 elevado ao cubo vezes o 3. Bom, fizemos a decomposição dos fatores primos. Agora vamos reescrevê-los aqui na linha de baixo. Então vamos repetir aí o que foi feito. Então o 12 vai ser representado por 2 ao quadrado vezes 3. 2 ao quadrado, que é 4 vezes 3, que dá 12. O 20, nós vamos representar o 20 por 2 ao quadrado vezes 5. Observe que 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 5, 20. Então, 20 é 2 ao quadrado vezes 5. E o 24. 24, escrevendo na forma de potência, fica igual a 2 ao cubo, ou seja, decompondo em fatores primos, fica 2 ao cubo vezes 3. Lembre que 2 ao cubo é 8, e 8 vezes 3 dá os 24. Ok? Então, vamos relembrar como é que faz esse processo, o processo da decomposição em fatores primos, para o cálculo do MMC, ou seja, do mínimo múltiplo comum, entre os números 12, 20 e 24. Como é que nós devemos proceder para fazer o cálculo? Então, vamos aqui voltar aqui o vídeo para você entender. Então, vamos lá. Nós vamos decompor os números em fatores primos, isso nós já fizemos. Agora nós vamos multiplicar os fatores primos comuns e não comuns, cada um deles elevado ao seu maior expoente. Aí o produto deles vai ser o menor múltiplo comum. Então, cada um deles elevado ao seu menor expoente, tá aí, ao maior expoente, perdão. Então, o maior expoente, no caso aí, é 2 elevado à terceira. Então, esses fatores comuns aí é o 2, e dos fatores comuns eu pego o que tiver maior expoente. No caso, é 2 à terceira. E vou multiplicar pelos outros fatores também. Observe que 3 também é um fator comum. Como os expoentes são iguais, eu vou repetir apenas um deles, 3. E vou pegar o fator não comum, que é o 5. Então, o produto dos fatores comuns e não comuns e elevado ao seu maior expoente. Então, no caso, nós temos 2 ao cubo, sabemos que é 8. 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, vezes 3. 8 vezes 3 é 24, e 24 vezes 5, sabemos que 24 vezes 5 é igual a 120. Então, 8 vezes 3, 24, e 24 vezes 5, 120. Portanto, 120 é o menor múltiplo comum dos números 12, 20 e 24. Observe que 120 é divisível por 12, 120 é divisível por 20 e 120 é divisível por 24. E ele é o menor múltiplo desses 3 números aí, ó. Vamos resolver letra B como o próximo exemplo. No exemplo B, vamos calcular o mínimo múltiplo comum, ou seja, o MMC, dos números 8, 10 e 12. 8, 10 e 12. Pela decomposição em fatores primos. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é decompor o número 8. Está aqui o número 8, vamos decompô-lo. Coloco o 8, uma barrinha vertical,
e vou dividindo pelo menor número primo, que no caso é 2. Então, 8 dividido por 2 é igual a 4. Observe que 4 ainda dá para ser dividido por 2. Então, 4 dividido por 2 é 2. E 2, novamente por 2, que é igual a 1. Então, a faturação, ou a decomposição do 8 em fatores primos fica 2 elevado ao cubo, uma vez que temos 3 fatores iguais a 2. Agora vamos fatorar o número 10, ou decompô-lo em fatores primos. Da mesma forma, 10 nós vamos dividir por 2, que é o menor número primo. 10 dividido por 2, 5. Observe que 5 é um número primo, só dá por ele mesmo. 5 dividido por 5 é igual a 1. Nesse caso aqui, os dois fatores primos são 2 e 5. Escrevemos 2 vezes 5, que é igual a 10. Agora, finalmente, vamos decompor o número 12. 12 vai ser decomposto da seguinte maneira. 12 é número par, dá para dividir por 2. 12 dividido por 2, 6. 6 continua dando para dividir por 2. 6 dividido por 2 é igual a 3. E 3 é número primo, só dá por ele mesmo. 3 por 3 dá 1. Portanto, a decomposição do 12 é igual a 2 ao quadrado vezes 3. Bom, agora nos resta pegar os fatores comuns e não comuns e multiplicá-los, e cada qual com seu maior expoente. Então vamos observar aqui. Fator comum é o 2. O que tem maior expoente é esse aqui, 2 à terceira. 2 e 2 ao quadrado. O fator comum com maior expoente é 2 à terceira. Aí eu escrevo que o MMC, ou seja, o mínimo múltiplo comum dos números 8, 10 e 12 é igual a 2 à terceira. Eu pego o fator comum que tem maior expoente e multiplico pelos fatores não comuns também. É o produto dos fatores comuns, cada qual com seu maior expoente, no caso aqui é 2 à terceira, observe, e os fatores não comuns. Os não comuns são, você está observando aí, é o 5 e o 3. Esses fatores não são comuns. Multiplico então aqui por 5 e multiplico por 3, igual. Portanto, o MMC, ou seja, o menor múltiplo comum dos números 8, 10 e 12, vai ser igual 2 ao cubo, que sabemos que é 8, 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 5, que é 40, e 40 vezes 3, que é igual a 120. Portanto, 120 é o menor múltiplo comum dos números 8, 10 e 12. Está aí o exemplo B, cálculo do MMC pela decomposição em fatores primos. Na próxima aula nós vamos fazer um outro processo, é o processo da divisão simultânea. Ele me parece um processo mais prático que esse aí. Até a próxima aula.